Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, fantasia e terror de 2021, chamado Feitiço das Trevas. Alerta de spoilers a seguir. Em uma loja de roupas, Xenia arranja um vestido de noiva para Sonia, que está animada com o dia do seu casamento. Ela pergunta a Xenia sobre o seu casamento, mas ela explica que ainda não se casou. O noivo de Sonia, Victor, está presente vendo o vestido, apesar de ter sido avisado que isso dá azar. A filha de Xenia, Polina, começa a se agitar em seu carrinho de bebê, mas Victor se oferece para cuidar dela, para que Xenia possa continuar trabalhando no vestido. Sonia pensa nisso como se Victor estivesse praticando para ser pai. Naquela noite, Xenia cuida de Polina enquanto tenta entrar em contato com o seu namorado. Quando ele não responde aos seus telefonemas, Xenia vai até o seu estúdio e acaba o pegando em flagrante com outra mulher. Imediatamente, Xenia foge dali e o seu namorado, Keir, grita com ela por ter ido até lá. No dia seguinte, no trabalho, Xenia não pode deixar de chorar pelo que aconteceu. Sua colega Kate percebe, então Xenia conta para ela. Kate a aconselha a fingir que nada aconteceu para que Keir a ame mais. Em casa, Xenia encontra os desenhos que Keir fez da sua outra mulher, o que a faz chorar novamente. Sua mãe, que está cuidando do bebê, diz a ela para parar de se atormentar, pois não pode forçar Keir a ficar com ela. Xenia chora com a ideia de Polina crescer sem pai, mas a sua mãe insiste que ela não pode forçar Keir a amá-la novamente, a menos que ela lance um feitiço sobre ele. Dias depois, Xenia vai à casa dos pais de Keir para deixar os seus pertences, porque ele tem ignorado as suas chamadas. A mãe de Keir, Helena, insinua presunçosamente que Xenia deve saber onde Keir está e com quem ele está. Mais tarde, Xenia finalmente encontra Keir quando ele está saindo do seu estúdio. Ainda na esperança de salvar o seu relacionamento, Xenia permite que ele veja outras mulheres, mas Keir insiste que ele não quer mais ficar com ela, acrescentando que ela não é a dona dele só porque engravidou. Enraivecida, Xenia vai para cima de Keir, mas ele a empurra para longe. Depois de limpar seu nariz sangrando com um lenço, ele o joga em Xenia e vai embora. Xenia então pega o lenço ensanguentado e o leva para tentar o seu último recurso. Naquela noite, Xenia visita uma cigana chamada Asa. Enquanto bate uma carne, Asa pergunta a Xenia se ela quer ficar com Keir para sempre, e Xenia apenas acena com a cabeça. Asa enfatiza que Xenia precisa encontrar alguém que esteja prestes a se casar e cujo amor seja forte. Mas, enquanto ela organiza alguns materiais, ela avisa Xenia para não enganar os espíritos. Ela dá suas instruções para Xenia atuar em uma igreja durante um casamento, mas a adverte que se o amor dela e de Keir for falso, os espíritos nunca a perdoarão. De repente, Asa corta a palma da mão de Xenia e empurra um pedaço de carne crua para cima da mão dela. Ela lhe diz que o seu sangue vai fortalecer o feitiço, mas ela deve lançá-lo antes que a carne estrague. Assustada, Xenia agarra os outros ingredientes e se apressa para ir embora. Dias depois, os convidados chegam a uma igreja para o casamento de Sonia. Entre eles está Oleg, a quem Sonia não fica feliz em ver. Enquanto o casamento começa, Xenia entra furtivamente no sótão da igreja e inicia o feitiço, juntando 2 velas e cantando para se amarrar a Keir para sempre. Então ela derrama seu sangue no lenço com o sangue de Keir e depois o queima. Para completar o feitiço, ela come um pedaço da carne crua e podre, forçando-se a não cuspir. Enquanto os convidados aplaudem o recém-casal, Xenia corre para fora da igreja, mas desmaia diante dos noivos. Mais tarde, Sonia está esperando no hospital, depois de levar Xenia para lá. Oleg se junta a ela e ela chora em seus ombros, pensando que o que aconteceu foi má sorte. Enquanto isso, Xenia acorda na cama de hospital, enquanto Victor, que é médico, a examina. Xenia insiste em ir para casa, mas Victor recusa, já que eles precisam observar o seu estado até amanhã. Xenia então pede desculpas por arruinar o casamento deles, mas Victor apenas diz a ela para descansar. Ao sair, Victor ouve gemidos do armário de suprimentos e encontra Sonia ficando com Oleg. Naquela noite, Xenia acorda com a janela se abrindo repentinamente. Ela a fecha, mas nota lama no parapeito da janela. Quando ela se vira, encontra Keir, que finalmente pede seu perdão. Percebendo que o feitiço funcionou, Xenia o aceita e os dois saem sorrateiramente do hospital para fazer amor em seu estúdio. Na manhã seguinte, Keir se inspira na beleza dela, então Xenia posa na luz enquanto ele a desenha. Lisonjeada com a atenção que ele lhe dá, Xenia sorri. Mais tarde, Keir e Xenia se dirigem à casa da sua mãe, onde uma janela foi quebrada durante a tempestade de ontem à noite. Keir tenta fechar a janela enquanto Xenia convida sua mãe para ficar com eles, até que a janela seja consertada.
Quando Zenia sai para buscar Polina, Kir diz à mãe dela que ela os incomodaria se ela se mudasse, então ela recusa a oferta de Zenia. Um dia Kir faz uma escultura de Zenia, mas ele se esforça para aceitar as suas feições, já que a considera perfeita na vida real. Zenia insiste que ela deve ir para o trabalho, mas Kir argumenta que o trabalho a distrai. Então ele passa gesso no rosto dela para criar um molde, mas Polina começa a chorar. E como Zenia não pode ver e se mover, Kir afasta o carrinho da bebê e logo o choro para. Então ele coloca um lençol sobre o corpo de Zenia e fica em cima dela. Embora Zenia não consiga ver ou falar, Kir tem intimidades com ela. Quando Zenia volta ao trabalho, ela encontra Sônia tentando devolver o seu vestido de noiva. Ao vê-la, Sônia fica furiosa, culpando-a por Victor ter lhe abandonado. Confusa, Zenia tenta ligar para a Asa, mas quando ela atende, uma voz distorcida a lembra de que Kir é dela agora. De repente, seu estômago começa a doer, só parando quando ela ouve alguém chorando atrás das prateleiras de roupas. Então ela procura nas prateleiras e encontra uma noiva no meio das roupas. Quando ela vira a noiva, descobre que ela está pendurada pelo pescoço. De repente, a noiva tenta agarrar Zenia, então ela se afasta e descobre que a noiva desapareceu. Zenia volta para casa naquela noite, mas não encontra ninguém. Então ela vai para o estúdio de Kir, onde vê várias esculturas do seu rosto. Finalmente, ela encontra Polina abandonada em uma pilha de sacos. Kir chega e Zenia o repreende por ter deixado a bebê. Ele se desculpa dizendo que estava ocupado, mas Zenia o desagrada questionando se ele realmente as ama. Kir assegura que ele a ama, mas ela está sempre ocupada. Então ele a aconselha a eliminar tudo que é desnecessário. Ele diz que não quer compartilhá-la com ninguém, mas Zenia argumenta que ela não é propriedade dele. Ele insiste que ela é a sua esposa, mas ela o lembra que não. Zangado, Kir apunhala um dos rostos esculpidos, fazendo Zenia recuar. Ao vê-la assustada, ele pede desculpas e a abraça. Um dia, Victor chega à loja para devolver o reembolso do vestido de noiva, apesar de Sônia tê-lo devolvido. Zenia pergunta o que aconteceu, se sentindo culpada por arruinar o casamento, mas Victor lhe diz que isso não importa. Admirando um vestido que ela fez, Victor segura a mão de Zenia, elogiando como ela ama o que faz. Percebendo o que está fazendo, Victor se afasta de forma desajeitada. Outro par de mãos agarra Zenia de repente, então ela se afasta. Uma dor imensa faz com que ela se afaste. Então Victor a leva para o seu carro para levá-la para casa. No entanto, Kir aparece de repente e chuta Victor. Zenia tenta detê-lo, mas ele a empurra para longe. Victor então o coloca contra o carro, permitindo que Zenia explique a situação. Derrotado, Kir se rende, então Victor o solta e lhe dá um pouco de gaze antes de ir embora com o carro. Envolvendo seus dedos com a gaze, Kir pede desculpas, mas Zenia apenas lhe diz para levá-la até a casa da sua mãe para pegar Polina. Ao invés da casa da sua mãe, Kir a leva até os seus pais. Eles se juntam aos pais de Kir durante o jantar, onde Kir assume a culpa por arruinar o relacionamento deles. Entretanto, ele assegura a seus pais que eles estão trabalhando nisso e pede Zenia em casamento. Atordoada, Zenia quer tempo para pensar, o que faz Helena rir. Kir então bate na mesa para parar a sua mãe, insistindo que Zenia pode fazer o que quiser. Então ele pede o anel da sua mãe, mas Helena recusa, pois é uma herança de família que deve ser dada a alguém que ela acha digno. Silenciosamente, Kir se levanta, pega uma tesoura e corta o dedo dela para conseguir o anel. Seu pai tenta detê-lo, mas ele o ataca furiosamente. Em choque, Zenia se afasta, mas Kir se ajoelha diante dela e coloca o anel em seu dedo. Aproveitando esta oportunidade, o pai de Kir o derruba, dizendo a Zenia para fugir. Zenia corre para o portão, mas ele se fecha antes que ela consiga sair. Kir a encurrala, perguntando se ela está indo para Polina. E quando ela pergunta se Polina está com a sua mãe, Kir faz uma pausa. Então ele a leva de volta para o seu estúdio, onde Polina foi deixada em uma banheira. Enquanto ela segura a filha deles, Kir insiste que eles pertencem apenas um ao outro, mas Zenia esclarece que ela não o quer assim. Sem opções, Zenia confessa ter lançado um feitiço sobre Kir para fazê-lo amá-la, mas ele não acredita nela e a derruba. Logo, Zenia acorda na banheira com seu corpo coberto de gesso, enquanto Kir também derrama gesso sobre Polina em uma bacia. Determinada a salvar a sua filha, Zenia luta para sair, e quando Kir olha para trás, ela não está mais lá. Kir a procura, mas Zenia o derruba e escapa com Polina. Ela corre para uma rua movimentada, onde uma mulher quase a atropela. Ao ver a sua condição, a mulher lhe dá uma carona, mas Kir acelera pela rodovia para alcançá-los. Ao encontrar Zenia, ele bate na janela da motorista, mas a mulher acelera. Ainda assim, Kir continua sua busca,
Então a motorista se dirige para um retorno na rodovia e faz uma curva brusca para perdê-lo. Sem mais ninguém a quem recorrer, Xenia acaba na casa de Victor. Depois de lavar o gesso, ela encontra Victor dormindo com Polina em seus braços. No dia seguinte, Xenia acorda com Polina ao seu lado e encontra Victor se preparando para o trabalho. Xenia se sente culpada por envolvê-lo, mas Victor a tranquiliza e a aconselha a descansar. No hospital, Sonia se aproxima de Victor, implorando por uma chance de se explicar. Entretanto, ele a ignora e o seu colega Cole o ajuda a evitá-la. Enquanto estão no elevador, Victor nota um corpo coberto que eles estão transportando. Cole lhe diz que é um motociclista que sofreu um ferimento terrível na cabeça. Quando o elevador treme, uma mão escorrega para fora do lençol e Victor reconhece o casaco de couro e os dedos atados com gaze. Ele levanta a capa e reconhece Kir debaixo dela. Em seu apartamento, Xenia acorda ao ouvir algo caindo. Ela pega uma maçã que caiu da fruteira, mas nota a mancha no parapeito da janela. Ouvindo algo do banheiro, ela abre cautelosamente a cortina do chuveiro, mas não encontra nada. Quando ela se vira, Kir está na porta, segurando Polina. A porta se fecha e quando Xenia a abre, ela encontra Polina no sofá onde ela a deixou. Victor chega e Xenia lhe diz com lágrimas que Kir estava lá. No entanto, Victor revela que Kir está morto. Quando ela vê o corpo de Kir no necrotério, Xenia se afasta em lágrimas e pede alguma privacidade. Enquanto está sozinha, Xenia se lembra de ter se esquivado dele na rodovia, onde ele provavelmente caiu. Culpada pelo que o feitiço fez, ela pede desculpas quando ele a agarra de repente e abre os olhos. Kir então a coloca dentro de uma gaveta e a fecha lá dentro. Então, Xenia bate na porta enquanto Kir se levanta. Seu corpo rígido e quebrado se aproxima lentamente de Xenia, mas ela força a porta a se abrir e escapa. Mais tarde, Victor assegura a ela que o que ela viu foi apenas a sua mente lhe pregando peças, devido ao estresse e à emoção. Então ela se move para sair, mas de repente sente dor de estômago. Em seguida, Sonia os encontra, acusando Xenia de visitar Victor com muita frequência. Apesar disso, Xenia se afasta e pede desculpas a Sonia. Ainda irritada, Sonia grita com ela, mas Victor lhe diz calmamente que o parceiro de Xenia acaba de morrer. A caminho da casa de Asa, Xenia confessa a Victor sobre ter lançado um feitiço de amor em Kir. Agora ela entende que o amor dela e de Kir não era verdadeiro, então o feitiço se transformou em um pesadelo. Eles confrontam Asa para perguntar como consertar as coisas, mas ela não sabe como. Ao invés disso, ela aconselha Xenia a perguntar ao demônio que criou o feitiço, usando Victor. Apesar de ser cético, Victor ajuda Asa a preparar o ritual, enquanto Xenia espera em outra sala. De repente, Victor se vê sozinho na sala, e atrás dele um pano se levanta e cobre seu rosto, o sufocando. Enquanto isso, Xenia ouve Asa chamando alguém de mestre, e outra voz a convida a entrar. À medida que Xenia se aproxima, esta voz vem do corpo de Victor. Asa pergunta o que ele precisa de Xenia, e ele responde que precisa da alma dela porque ela prometeu isso. O demônio então se aproxima silenciosamente de um espelho e o estilhaça. Ele enfia um estilhaço na garganta de Victor e Xenia corre para salvá-lo. Entretanto, o demônio a prende no chão e Xenia luta para segurar o seu braço para evitar que ele a esfaqueie. De repente, a mãe de Asa chega e expulsa o demônio usando um bastão. Quando Victor se recupera mais tarde, ele decide não se envolver mais, apesar dos apelos de Xenia pela sua ajuda. Mais tarde naquela noite, Sonia adormeceu em um banco de hospital, esperando por Victor, quando alguém coloca um casaco em cima dela. Quando ela acorda, ela descobre que é Oleg e lhe diz para sair. Victor os vê juntos, mas só pede a Sonia para falar em particular. Enquanto isso, Xenia vai à igreja, ainda determinada a consertar as coisas. Antes, a mãe de Asa lhe disse que seu casamento foi abençoado pelo diabo, mas ele ainda podia ser enganado. Ela instrui Xenia a reencenar o casamento, mas ao contrário. Entretanto, ela precisa trazer todos os que estavam envolvidos, e eles devem estar lá por livre e espontânea vontade. Enquanto isso, Victor compartilha que ele pensava que casar e ter uma família era a coisa certa a fazer. Entretanto, ele não amava realmente Sonia e sabe que ela também não o amava. Como o amor deles não era verdadeiro, ele acredita que o casamento deles não tinha esperança. Então, Victor considera ajudar Xenia e compartilha sua história com Sonia, mas ela se recusa, ainda culpando Xenia por arruinar seu casamento. Ela se afasta e encontra Oleg esperando por ela, mas descobre que o homem na verdade é Kir, que a ataca. Quando Victor e Oleg a encontram, Kir desaparece. Na igreja, Xenia se prepara para reverter o feitiço, mas percebe que alguém a observa. Ela se aproxima da figura e descobre que é apenas um suporte para a batina do padre. Para aliviar seus medos,
Xenia joga a Batina por cima do suporte para torná-lo menos humano. Entretanto, quando ela volta, a Batina volta à sua posição. Quando ela se aproxima, uma mão a agarra. Um tecido preto então cobre o seu rosto, fazendo com que ela caia e se engasgue. Felizmente, a mãe de Asa chega e expulsa o demônio. E depois, Victor, Sonia e Oleg também chegam. Enquanto isso, na casa da mãe de Xenia, os pregos da janela começam a se partir. E na igreja eles começam a reencenar tanto o casamento quanto o feitiço reverso. Enquanto ela separa as velas unidas, uma dor enche Xenia de repente e uma força invisível a joga para trás. Os outros observam enquanto o corpo de Xenia é levantado no ar e em seguida cai. Ao mesmo tempo, sua mãe acorda e verifica Polina, mas encontra o berço vazio. Ao ouvir os seus gritos, ela verifica debaixo do berço, mas vê Kir pulando a janela. De volta à igreja, Victor verifica Xenia, mas Sonia aparece de repente do outro lado do corredor, rindo enquanto segura as velas unidas. Ela apaga suas chamas, depois salta e sufoca Victor. Então a velha cigana tenta expulsar o demônio novamente. Desta vez, o demônio usa magia para quebrar o seu bastão e apunhalá-la com ele. Oleg puxa Sonia para longe de Victor e depois a prende. A cigana então pula em cima dela e expulsa o demônio, o que finalmente funciona. Entretanto, quando Sonia fala, sua voz é como a da mãe de Xenia. Ela anuncia que Polina está desaparecida antes de desmaiar. Ouvindo isso, Xenia corre para a casa da sua mãe com Victor, mas a encontra vazia e com uma máscara de gesso. Descobrindo a pista, os dois se dirigem ao estúdio de Kir, onde encontram a mãe de Xenia, cujos pés estão pregados ao chão. Polina chora de algum lugar, então Xenia procura por ela e Victor liberta sua mãe. Enquanto Xenia procura, as estátuas começam a se mover. Ainda assim, ela luta até encontrar Polina com a sua mãe debaixo de uma mesa. Finalmente, o feitiço se quebra e Victor se encontra cara a cara com Kir, que o atira para longe. Victor o apunhala, mas isso nem sequer faz Kir vacilar. Então ele bate uma pedra repetidamente contra a cabeça de Kir, até que o seu crânio se rompa, revelando uma concha vazia dentro dele. Kir sufoca Victor, então Xenia finalmente rende a sua alma para salvá-lo. Kir desaparece, e Xenia encontra uma banheira cheia de gesso ao lado dela. Sabendo o que fazer, Xenia assegura Victor que tudo vai ficar bem antes de entrar na banheira. Ao se afogar, ela imagina uma realidade diferente onde ela levanta Polina alegremente com Victor. Do outro lado, Xenia finalmente caminha pelo corredor com um vestido de noiva preto. Com suas esculturas como seus convidados, ela encontra Kir no altar. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.